Antes de começar, peço que deixe um like e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito e por favor dá essa força. Somos do canal Você Acredita com o quadro Caçadas Obscuras. Hoje iremos trazer 2 fatos de exploração e assombração. E também falo que logo estarei voltando com as filmagens. Vamos seguindo após a abertura. Lugares abandonados, histórias esquecidas, exploração, o medo, aventura, terror no YouTube, Caçadas Obscuras no canal Você Acredita. Inscreva-se. A velha casa paroquial de Borvene, na pacata vila de Borvene, no norte da Suécia, encontra-se uma casa que ganhou fama, mas não pelos motivos que você esperaria. Construída em 1876, a velha casa paroquial pode parecer um prédio comum, mas suas paredes parecem guardar segredos que não conseguem descansar. O primeiro incidente registrado aconteceu em 1927. Quando o capelão Nils Edlan vivia lá, ele relatou que coisas estranhas aconteciam frequentemente, mas um momento foi especialmente marcante. Enquanto subia ao sótão para pegar sua roupa, ele viu as roupas sendo puxadas do varal, mas não havia ninguém ali. Nos anos 1930, outro sacerdote, Rudolf Tangen, morou na casa. Um dia, ele avistou uma senhora idosa, vestida de cinza, parada em silêncio e incômodo. Curioso, ele a seguiu. Mas, antes que pudesse perguntar quem ela era, a mulher desapareceu diante de seus olhos na década de 1940. 4h03. Os eventos estranhos continuaram. Otto Lindgren, o próximo sacerdote a viver na casa, relatou ouvir ruídos inexplicáveis e ver objetos se movendo sozinhos. Sua esposa confirmou os acontecimentos, deixando claro que não eram meras ilusões, uma história particularmente perturbadora. Envolve uma hóspede que acordou no meio da noite com uma sensação de desconforto. Ao abrir os olhos, viu 3 senhoras idosas sentadas olhando para ela. Apavorada, acendeu a luz, mas, em vez de desaparecerem, as figuras ficaram desfocadas, como se estivessem desaparecendo no ar. Em 1945, o capelão Eric Lindgren decidiu registrar tudo em um diário. Seus relatos pintam um quadro assustador, incluindo momentos em que ele foi jogado da cadeira por algo invisível repetidamente. Hoje, a casa funciona como um café e hospedagem, convidando pessoas corajosas a passarem a noite. Aqueles que resistem até o amanhecer recebem um certificado como prova de sua coragem. O Castelo de Edimburgo. Alguns lugares parecem estar vivos com a história, mas há aqueles onde a história parece nunca ter ido embora. Hello? Ao longo da história, certas casas ganharam reputação de serem assombradas. De castelos a sanatórios abandonados, estas são as casas que o tempo não esqueceu. Hoje, vamos explorar algumas das casas mais assombradas do mundo, o sanatório de Waverly Hills. Hospitais não são apenas locais de cura. Muitas vezes eles carregam o peso da dor e da perda. O sanatório de Waverly Hills não é exceção. Construído em 1910 como um modesto prédio de madeira de 2 andares, ele logo foi substituído. Em 1926, o hospital que conhecemos hoje foi erguido, preparado para enfrentar a epidemia de tuberculose. Contudo, o que deveria ser um lugar de esperança tornou-se algo muito mais sombrio durante seus anos de funcionamento. Acredita-se que até 63 mil pacientes perderam a vida ali. O número por si só já é perturbador, mas há também relatos de tratamentos severos e procedimentos experimentais. Essas histórias, combinadas com tantas mortes, fizeram com que Waverly Hills fosse considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Com o tempo, sua fama como ponto de atividades paranormais só cresceu. Investigadores e entusiastas que exploraram seus corredores encontraram evidências assustadoras. Programas populares como Ghost Adventures e Most Haunted lançaram luz sobre o sanatório,
capturando momentos difíceis de explicar. Um evento notável ocorreu com a equipe de Ghost Hunters. Usando uma câmera termográfica, eles avistaram o que parecia ser uma figura caminhando por um corredor. A figura era pequena, do tamanho de uma criança. Mais tarde, descobriram sobre ti o espírito de um menino que já havia sido visto no prédio antes. Relatos de visitantes variam, mas todos compartilham algo em comum: encontros inquietantes. Alguns afirmam ter visto aparições completas, enquanto outros descrevem sombras fugazes que desaparecem de vista. O som de passos ecoando por corredores vazios é uma experiência comum, assim como quedas súbitas de temperatura. E vozes sem corpo. Há até relatos de gritos distantes, vindos de quartos que não são usados há décadas. Waverly Hills não é apenas uma construção decadente do passado. É um lugar que parece vivo de alguma forma. Para aqueles que entram, é impossível não sentir o peso do que aconteceu ali. Independentemente de acreditar em fantasmas ou não, é inegável que o local possui uma atmosfera única e inquietante. Acredita.